Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta terceira semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você por nos acompanhar no Ponto de Encontro, esta revista semanal com notícias e informações da Diocese de Caxias do Sul, suas paróquias, comunidades. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos aprofundar sobre a participação do seminarista Stefano Fagundes Petroli na 16ª Experiência Missionária para Seminaristas em Santarém, no Pará, a participação dos padres Leonardo Inácio Pereira e Mauri Francescato num curso de pós-graduação e especialização em pastoral para uma igreja em saída, a inauguração da nova Ponte de Ferro, que vai ligar os municípios de Farroupilha e Nova Roma do Sul, a Ponte Nossa Senhora de Caravaggio. Também vamos trazer a você a abertura da Vindima em Bento Gonçalves e a participação dos festeiros da 146ª Festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves no desfile cênico. E é claro, o programa Razões da Fé, que nesta semana vai refletir sobre os 7 sacramentos, dando uma boa ênfase à Eucaristia. Entre os dias 5 e 21 de janeiro, o seminarista Stefano Fagundes Petroli, natural de Bento Gonçalves e que é da teologia da nossa diocese, esteve em Santarém, no Pará, para a sua experiência missionária Ad Gentes. Ele participou da 16ª Experiência Missionária para Seminaristas da Arquidiocese de Santarém. Confira o depoimento do Stefano. Minha saudação a toda a Diocese de Caxias do Sul. Aqui quem fala é Stefano, seminarista da etapa da Teologia, e encerrei neste último sábado a 16ª Experiência Missionária para Seminaristas aqui na Arquidiocese de Santarém. Estive reunido com mais de 30 seminaristas de todo o Brasil e encerramos essa missão. Essa missão onde nós encontramos o povo de Deus aqui do interior, da paróquia São Paulo Apóstolo, do distrito de Jacamim, onde nós também podemos visitar as casas, falar com as pessoas, realizar encontros. E para todos nós seminaristas foi uma grande graça, onde nós podemos também experimentar da providência de Deus, que nunca nos faltou com nada. Tivemos, graças a Deus, acolhida nas casas onde passamos, nas famílias onde passamos. Podemos também, já de alguma forma, experimentar o cuidado de pastor, que é próprio do sacerdote, do padre. E nas paróquias, aliás, nas comunidades onde nós passamos, realizar um pouco esse serviço, esse trabalho de pastoreio para com as pessoas deste povo de Deus, desta arquidiocese. As pessoas muito alegres nos acolheram, e foi um momento muito gratificante de todos nós. E o que fica para mim, especialmente dessa experiência, é ver que Deus é muito misericordioso e age em todos os lugares, em todas as pessoas, querendo e buscando salvar a todos. E nós, seminaristas, sacerdotes, somos apenas meros instrumentos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que perpassa e age através de nós, apesar das nossas misérias. Rezemos pelos missionários, rezemos pela igreja no mundo inteiro. Que Deus abençoe a todos. Há 2 semanas, os padres Leonardo Inácio Pereira, coordenador de pastoral da nossa diocese, e Mauri Francescato, da paróquia de Nova Prata, estão participando da primeira etapa, o primeiro módulo, de uma especialização em Gravataí, numa parceria da FAGE com a CNBB Regional Sul 3. Pastoral numa igreja em saída. Confira o que nos diz o padre Leonardo. Do dia 15 de janeiro ao dia 26 de janeiro de 2024, eu, padre Leonardo, e também o padre Mauri Francescato, da Diocese de Caxias do Sul, estivemos participando do primeiro módulo de uma especialização em teologia pastoral chamada Por uma Igreja em Saída, que é um curso pedido pelos bispos do Rio Grande do Sul para a Faculdade dos Jesuítas do Brasil, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a FAGE, como é assim chamada a faculdade,
nos proporcionou este curso aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, no seminário de Gravataí. Somos em torno de 40 pessoas, diversos padres, temos alguns leigos também participando desta formação, e neste primeiro módulo, particularmente, aquilo que foi trabalhado foi a visualização de um diagnóstico da realidade brasileira, da realidade eclesial brasileira e também dos fenômenos religiosos atuais presentes em nosso país. Então, dentro do método Ver, Julgar e Agir, nós estamos como que concluindo a primeira parte do método, que é o Ver a Realidade. Em julho teremos a segunda parte, contemplando o Julgar, e finalmente em janeiro de 2025 concluiremos o nosso curso de pós-graduação, olhando para a operacionalização da pastoral em nosso país. Está sendo uma oportunidade muito rica de partilha com membros do clero e também os leigos de diversas dioceses do nosso estado. Queremos aprender para servir melhor. No sábado, 20 de janeiro, a comunidade de Nova Roma do Sul deu graças, elevou a sua ação de graças ao céu pela inauguração da nova ponte de ferro. Aquela antiga ponte foi levada pelas chuvas, pela enchente do mês de setembro de 2023. E uma junção, uma união da comunidade, também com a presença do padre, do pároco local, padre Gerson Bartelli, e como os membros da associação da comunidade dizem, a fé de todo o povo e o trabalho da comunidade propiciaram a reconstrução da ponte que liga os municípios de Nova Roma do Sul a Farroupilha. Confira a matéria especial produzida pelo nosso querido Leandro Adamati, que apresentou este programa por alguns anos, da TV Serra, canal 526 da NET de Farroupilha. O dia 20 de janeiro de 2024 entrou para a história para a comunidade de Nova Roma do Sul e para a Serra Gaúcha. A inauguração da nova ponte de ferro sobre o Rio das Antas ligando Farroupilha a Nova Roma do Sul foi marcada por muita emoção e ao mesmo tempo por muita comemoração, construída num prazo de menos de 150 dias da antiga estrutura ter sido arrancada pela enchente de setembro do ano passado. A nova ponte de ferro foi viabilizada pela liderança da Associação dos Amigos de Nova Roma do Sul e também por muitas doações de empresas, de pessoas e da venda de rifas. Minutos antes do ato solene de inauguração iniciar, uma forte pancada de chuva caiu. Depois dos discursos, uma ambulância do município de Nova Roma do Sul cruzou a ponte com o padre Gerson Bartelli abençoando a construção. Da cabeceira de Farroupilha partiu uma picape com os amigos de Pinto Bandeira, sendo o primeiro veículo a cruzar a nova ponte a partir de um leilão feito para esta finalidade. Durante o momento de inauguração da nova ponte de ferro sobre o Rio das Antas, cantos foram entoados, primeiro o hino à imigração italiana e depois o hino Ó Terra Ditosa. Muito obrigado, Leandro, pela cedência deste material, para nós podermos compartilhar com a audiência da TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E no domingo, dia 21 de janeiro, os festeiros da 146ª Festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves participaram do desfile do Bento em Vindima, levando a história da festa de Santo Antônio
mas também dos 90 anos do Santuário Santo Antônio. Confira. Entre os meses de janeiro e março, o centro da cidade de Bento Gonçalves cedia diferentes atividades do Bento em Vindima 2024. Na tarde do domingo, 21 de janeiro, aconteceu o desfile cênico na Via del Vino. Participando da ala 4 do espetáculo, Santo Antônio, nosso padroeiro, os festeiros da 146ª edição dos festejos contaram a história dos 90 anos do Santuário Diocesano de Santo Antônio. A abertura foi com o decreto assinado pelo então arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, publicado em dezembro de 1934, no qual eleva a Igreja Matriz a Santuário Diocesano de Santo Antônio de Lisboa, em vista dos 50 anos da paróquia e da força da devoção do povo de Bento Gonçalves ao santo português, conhecido por sua ação junto aos paduanos. Logo depois foi apresentada a identidade visual dos 90 anos do santuário, evidenciando a imagem que está no interior do templo e a torre, símbolo oficial da paróquia. O jubileu foi aberto em 31 de dezembro de 2023 e segue até o último dia deste ano. Na sequência, a comunidade pôde conhecer a identidade visual da 146ª Festa de Santo Antônio, que tem como lema: do coração de Santo Antônio brota a fraternidade, numa ligação com a temática da campanha da Fraternidade 2024. A imagem de Santo Antônio carregada pelos festeiros e o carro alegórico com a réplica em miniatura do Santuário Santo Antônio foram o centro da ala, que tratou a importância da fé na construção de Bento Gonçalves. Sobre o carro, o padre Vinícius Fedrici Caberlon abençoou as pessoas que acompanhavam o desfile. Para encerrar a apresentação dos festeiros, uma novidade. Os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio ganharam cor e sabor de uva, fruta característica da cidade de Bento e da região. A ideia foi do pároco, padre Volmir Comparim, abraçada pela equipe de festeiros e festeiros jovens, feita com farinha de uva extraída do bagaço, o que deu uma coloração mais escura e um gosto característico. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta semana, a terceira semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro, desta terceira semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. Neste segundo bloco, nós vamos dedicar todo o tempo para o programa Razões da Fé, que é uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul e que vai ao ar sempre aos domingos na Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese, e também nas redes sociais da Diocese de Caxias. Nesta semana, o padre Gustavo Predebon nos ajuda a refletir sobre os 7 sacramentos, com uma ênfase muito bonita sobre o sacramento da Eucaristia. Confira! O que é um sacramento e quantos são os sacramentos na vida da igreja, como é que eles estão divididos, como é que é essa organização? Muito bem, Felipe. São perguntas simples, mas também profundas, né? A gente tem já, desde o Concílio de Trento, a consciência de que são 7 sacramentos na vida da igreja. Eles estão mais ou menos separados assim, entre os sacramentos que são sacramentos de iniciação à vida cristã, né? Então,
o batismo, a Eucaristia e a Crisma, que são os sacramentos que às vezes a gente, na maior parte das vezes, recebe quando é jovem, né, na nossa caminhada. Sacramentos de serviço, que então são matrimônio e sacerdócio, e sacramentos de cura, que aí são então a unção dos enfermos e a reconciliação, que aí vocês já estavam tratando, né, quando trataram da questão do pecado, mas mais ou menos esta é a divisão, assim. E acho que o sacramento, né, Felipe, ele no fundo, ele é quase como que um dos eixos onde a igreja caminha, assim, né? Onde as coisas ao redor da nossa igreja caminham. Por exemplo, todas as catequeses, né, das paróquias, elas acabam tendo como auge, né, ali a celebração dos sacramentos de iniciação, pois as nossas missas dominicais, né, semanais, a Eucaristia, né, o aconselhamento, a reconciliação. Então, digamos que a prática sacramental na igreja, ela vai como que dando o fio condutor para a nossa ação. Ao mesmo tempo que aí a nossa teologia católica, né, ela nos recorda como que os sacramentos, eles são como que uma presentificação da salvação. Então, todos os sacramentos que a gente celebra, né, desde o batismo, desde o início da vida, né, até o final, a gente, no fundo, celebra o mistério cristão, é trazido para dentro deste mistério e participa da vida divina enquanto participa dos sacramentos. Perfeito. Qual é o risco, Padre Gustavo, de às vezes nós buscarmos a igreja só por causa dos sacramentos? Sim, então o sacramento ele é importante e ao mesmo tempo a gente deve evitar de cair no sacramentalismo, né? O que é isto? É achar que apenas é o sacramento. Por exemplo, eu vou à missa, eu participo, eu comungo, aí 2 minutos depois da missa eu já estou fora, eu não ajudo a comunidade, né? Não tenho uma vinculação própria, porque os sacramentos também eles têm que estar, eles não são simplesmente autônomos, eles estão inseridos num contexto, né? As pessoas chegam lá na paróquia Santa Catarina, né, onde eu trabalho, também a tua paróquia de origem, né, Felipe? Eles dizem, olha, eu vim aqui também para batizar o meu filho, porque eu sou daqui, porque eu participo, porque aqui gira a minha vida, né? Então as pessoas, quer dizer, o sacramento, ele é vida de Deus para a vida humana concreta, né? Na concretude de uma comunidade, na concretude de experiências, de relações, né? E que vão dar sentido a esse sacramento, né? Padre Gustavo, o que é o sacramento da Eucaristia e como aconteceu a instituição desse sacramento? Bom, Felipe, o sacramento da Eucaristia é como que, poderíamos dizer assim, né, o cume da ação cristã e também fonte da vida, né, cristã, quer dizer, toda a nossa ação cristã ela gira em torno, né, da Eucaristia como alimento, como fortificação na caminhada, né? E ao mesmo tempo a gente recorda que a Eucaristia como sacramento, nós temos a instituição dela na última ceia, né? Quando Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Esta é a nova aliança, né? Então a Eucaristia para nós é também um centro, né? Onde deve girar a nossa fé. Então, as nossas celebrações, nossas grandes festas, né? Tudo isso gira em torno desse mistério também que é a Eucaristia, né, Felipe? O próprio calendário litúrgico gira em torno disso, né? É a Páscoa que rege todo esse... Isso. A Páscoa como evento central e que o Tríduo Pascal ele começa ali justamente na Quinta-feira Santa de manhã, então a missa dos padres, né? A gente diz a missa da bênção dos olhos e depois na quinta-feira à noite, aí a primeira celebração do nosso Tríduo Pascal ali, então vai ser a instituição da Eucaristia, né? Antes da morte de Jesus. Quando o Padre Gustavo traz a bênção dos óleos, né?
é aqueles óleos que ele falava antes no primeiro bloco, né? O óleo do batismo, o óleo dos catecúmenos, né? O óleo do crisma, que ele é consagrado, né? Ele recebe um perfume, recebe também o sopro do bispo, né? Que também recorda o sopro do Espírito Santo sobre o óleo, e também o óleo da unção dos enfermos, que depois nós vamos falar mais ao final do nosso programa. São os 3 óleos santos que nós temos na vida da igreja: óleo do batismo, e o óleo da unção dos enfermos, que são abençoados, e o óleo do crisma, então, que é consagrado. Porque o óleo do crisma, além do batismo e além da própria confirmação, do próprio crisma para os jovens, para os adultos, ele é utilizado para as ordenações. Depois também nós vamos abordar o assunto do sacramento da ordem. Padre Gustavo, como é que a Igreja preserva a Eucaristia e a celebração eucarística ao longo dos séculos? O que foi mudando ao longo dos anos? Bom, olha, Felipe, eu acho que uma das primeiras grandes modificações é que a Eucaristia, ela não era só apenas a partilha do pão e do vinho, né? Porque os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, eles se reuniam, né? A gente tem os indícios bíblicos, e eles escutavam a palavra, né? Escutavam as leituras dos profetas, liam os salmos. Eventualmente, se tinha alguma carta de algum apóstolo, liam, né? No contexto comunitário, né? Isso tudo, no fundo, é o germe daquilo que a gente hoje chama de liturgia da palavra na missa. Depois, as comunidades repetiam aquele gesto da bênção do pão e do vinho, que celebravam aquilo que Jesus fez na última ceia, e depois as comunidades também partilhavam alimento. Então, concretamente, é como se depois de uma missa todos almoçassem juntos no domingo, né? E a gente tem na carta de Paulo aos Coríntios, aí Paulo censurou, né? Porque alguns cristãos iam antes que os outros, e aí, além de fazer o culto, eles comiam toda a comida, né? Então, Paulo, naquela carta aos Coríntios, que ele ainda recorda as palavras da consagração, ele, no fundo, ele reclama, porque alguns espertinhos, eles iam antes que os outros, especialmente quem era da nobreza ou quem tinha condições, e depois não deixavam nada para os mais humildes, ou servos, né, que vinham após. Bom, essa é uma primeira grande mudança, né, que a Eucaristia ela foi separada da alimentação. E aí, e por isso que eu acho muito interessante quando a gente tem as missas de festa das comunidades, que no fundo a gente faz uma das coisas mais originais do cristianismo, que é a comunhão de mesa, que é a comunhão no altar, né, na celebração, mas também a comunhão do alimento, então sentarmos juntos, todos iguais, sem diferença, né, todos nos alimentando. Aí depois, né, Felipe, a missa como tal, a celebração, ela mudou muito, porque no início se eram feitos nas casas, depois, dentro do contexto das perseguições no Império Romano, os cristãos celebravam escondido nas catacumbas, né? Quando o cristianismo vai se espalhando pela Europa, ele vai também como que adentrando dentro daquele pensamento das tribos germânicas, e aí tem uma série de modificações, né? Por exemplo, uma mentalidade que surgiu só bem posteriormente, né? Rezar as missas pelos falecidos não era talvez algo presente nas primeiras comunidades cristãs lá dentro do Império Romano. É uma coisa que foi se desenvolvendo, né, ao longo dos séculos. E então, por quê? Porque a celebração ela também vai perpassando a cultura. E ela vai trazendo os elementos da cultura e ao mesmo tempo vai enriquecendo, purificando, vai se unindo àquela cultura, né? Enfim, a gente passou por missas em latim, né, Felipe? Missas, agora, desde o Concílio Vaticano II, se voltou a valorizar as línguas locais, né? A forma de celebração, então, do padre voltado para o povo, assim como já foi no início, né? Como sempre foi no início, né? O que se preservou de tudo isso? A Eucaristia. O que se preservou de tudo isso? A palavra. A palavra e o pão, né? E o pão e o vinho, no caso, né? A escuta da Escritura, porque Cristo também está presente na Escritura, e a partilha dos dons, né? Do pão e do vinho
eucaristizados, né, que foram dados em graça. Assim. E assim nós vamos concluindo o nosso programa Ponto de Encontro desta terceira semana do Tempo Comum. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta noite, fica com a adoração ao Santíssimo, ao vivo, do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão, também ao vivo, da Missa de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.